Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês, pessoal. Pessoal, mais uma vez aí com um vídeo, vamos estar falando sobre Bíblia, sobre teologia, que sempre vem falando aí um pouquinho de política também, né, pessoal, sobre as nossas autoridades. O que a Bíblia diz, né, pessoal, sobre as nossas autoridades? A Bíblia vai dizer, pessoal, vou ser bem rápido aqui, simples. A Bíblia vai dizer que quem é cristão deve orar pelas nossas autoridades. Então isso está na Bíblia, está lá na carta aos Romanos, capítulo 13. Então todo cidadão que é cristão, que tem sua fé em Cristo, ele deve orar pelas nossas autoridades, segundo a Bíblia. E lá em Timóteo também, né, vai falar também, né, primeira carta de Timóteo, vai falar sobre isso, que todo cristão, ele deve orar pelas nossas autoridades. Mesmo, pessoal, que a autoridade, muitas das vezes, não é aquilo, né, não é aquilo que você queria que fosse. Talvez você tenha um pensamento diferente, né, você tenha uma visão diferente e não está de acordo com a sua visão. Mas, mesmo assim, você, sendo um cidadão cristão, sendo um cristão, a sua visão de acordo com a Bíblia deve o quê? Deve orar. Mesmo que você não concorde com as nossas autoridades, né, com as nossas leis, você tem que fazer o quê? Você tem que orar. A decisão foi tomada ali, então o que você tem que fazer? Você, como um cristão, um cidadão de bem, né, um cristão, deve orar. Fala, não, meu dever, mesmo eu discordando, né, com as nossas leis, com algumas coisas que estão acontecendo aí, o meu dever como cristão é orar. É orar pelas nossas leis, né? Porque, pessoal, segundo a própria Bíblia, ali na carta aos Romanos, ali, capítulo 13, vai dizer que toda lei está debaixo das mãos de Deus ali. Então, qualquer um que ir contra as leis que foi levantada por Deus, que foi constituída por Deus, as leis, né? E as autoridades que foram, assim, então, constituídas por Deus, qualquer um que ir contra, está indo contra a mão de Deus, está indo contra a mão de Deus, e assim vai ter o quê? O peso da mão de Deus em cima, né, sobre essa pessoa, porque Deus levantou a autoridade ali, levantou, né, os magistrados, todo mundo, como está lá na carta aos Romanos, capítulo 13, foi porque Deus que levantou, Deus que escolheu, segundo o texto bíblico. Então o que o cristão tem que fazer? O cristão, pessoal, ele tem que orar, né, em prol das nossas leis, das nossas autoridades. Esse é o dever do cristão. Agora, no outro vídeo aí, pessoal, eu falei que oração não resolve, né? Você ora e a oração não resolve. Sim, no vídeo anterior eu falei. Mas eu estou dizendo para quem é cristão. Para quem é cristão, o dever do cristão é orar. Orai pelas vossas autoridades, né? Porque as vossas autoridades estão no poder, porque assim Deus quis e assim Deus quer. Então, quando Deus quiser, né, Deus querer, né, ele tirar alguém ali do poder, Deus vai tirar. Então, por enquanto, se tem alguém no poder que você não gosta, então o seu dever como cristão é orar. Orai pelas vossas autoridades. Mas o que a gente vê aí, pessoal, é pessoas falando mal de A, falando mal de B, etc e tal. Por quê? A decisão que foi tomada aí, pessoal, não agradou muitas pessoas, que é do outro partido. Não agradou. E aí, porque não agradou, ao invés da pessoa falar, não me agradou, mas mesmo assim eu vou orar, não. Muitas pessoas saíram o quê? Xingando, falando palavrão aí, que eu já vi até na minha rua aqui, pessoas falando palavrão, xingando, porque a decisão não favoreceu aquilo que a pessoa, né, queria, do partido que ele queria. Então saiu xingando. Então o dever do cristão não é isso, não é xingar, pessoal, não é xingar. E até o porquê, pessoal, esse povo aí, ó, que já estava, né, no domínio aí, da política aí, a maioria, se você pegar, que dizem ser cristão, né, que está no domínio aí, que dizem ser cristão, se você pegar a raiz do passado todinho aí, com toda sinceridade, o passado deles também, pessoal, não é limpo. Ele xinga um, xinga o outro aí, mas o passado deles aí, como diz o ditado popular, é mais sujo do que puleiro de galinha. Então, quer dizer, é o ditado popular também, né? O sujo falando do mal lavado. Mas se você é um cristão mesmo, o seu dever como cristão não é xingar. O seu dever como cristão, você pode discordar. Você pode discordar. Mas o seu dever mesmo como cristão não é xingar. É você falar o quê? Não, eu discordo, sim, discordo mesmo, mas o meu dever como cristão é orar. É orar. Então, assim, eu vou orar. Mas o que a gente vê, pessoal,
Não é dessa forma. O que a gente vê é cristão xingando político A, xingando político B, xingando decisão, né? Decisão foi tomada aí porque a decisão não favorece aquilo que ele queria, né? Do partido que ele queria, do governo que ele queria. Então ele pega e xinga. Já vi muitos cristãos fazendo aí. Então tá aí, pessoal, mais uma informação aí para vocês aí. É isso aí, valeu, curte aí, comente aí. Valeu, forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.